Aqui tem dois nomes. Dois pastores. Vale por dois. A largura do homem. Eu valeu por dois. Deus é grande. Eu ia falar haja luz. Eu uso assim se fez. Glória a Deus, boa noite a todos. Alguém aumentou isso aí? Jesus me abraça. Eu tinha deixado reguladinho. Não sei, está todo mundo me ouvindo aí? Aleluia! Glória a Deus! Hoje nós achamos que não ia ter microfone, mas Deus foi bom e a gente conseguiu organizar tudo. A nossa mesa está arrumando. Terça-feira ela está aí. E aí a gente não vai ter que forçar tanto o pulmão domingo que vem. Mas hoje é uma prova de fôlego, né? Para aqueles que têm fôlego. Mas glória a Deus por isso. Já cansei de pregar sem microfone, sem nenhum auxílio, em campo aberto. Por isso que eu tenho minhas cordas vocais cheias de cabo, de tanto pregar em presídio. Em presídio você não pode levar caixa de som, porque os homens acham que você está levando mantimento lá dentro para servir os presos. Que bom! Todo mundo feliz, animado? Glória, aleluia, Deus! Maravilhoso! Por um instante eu achei que eu ia ouvir o grilo glorificado no canto ali. Mas é bom, gente. Hoje eu não sei o que eu vou pregar. Não sei. Deus colocou alguns versículos no meu coração e até nesse momento não me veio mensagem nenhuma, mas eu sei que Ele vai falar. Essa semana foi uma semana corrida demais para nós, cheia de algumas tribulações aí, mas Deus deu vitória em nome de Jesus e a gente conseguiu honrar os nossos compromissos, conseguiu cumprir as nossas tarefas, as nossas metas, e por isso Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Deus faz as coisas de um jeito meio estranho, mas para aqueles que não conhecem é loucura, mas Deus faz. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 6. Quem for achando vai dando glória a Deus. Quem não achou, grita misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pai, eis aqui a tua santa palavra, Senhor. Deus, que o Senhor venha falar grandemente aos nossos corações nessa noite. Que não seja eu falando aqui, mas seja o Senhor usando a minha vida, os meus lábios, Pai, para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Ó Deus, que eu me diminua e que somente o Senhor receba honra e glória nessa noite. Que a tua palavra venha de encontro àquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Podem se sentar. Caminho. Jesus diz que Ele é o caminho. Mas qual caminho? Como conhecer o caminho?
Como eu conheço o caminho certo ou o caminho errado? Porque existem algumas religiões que confundem, né? Existe um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma. E aí algumas religiões dizem que todos os caminhos levam a Deus, dependente daquilo que você faça. Então, como vencer? Qual é o caminho? Porque se nós falarmos aqui para nós mesmos qual é o caminho, nós automaticamente sabemos a resposta. Mas e se eu falar com uma pessoa que não professa a minha fé? Se eu falar com uma pessoa que não conhece fé alguma e nunca decidiu seguir nenhuma religião, qual é o caminho? Se eu for lá na Cracolândia e falar sobre o caminho com eles, qual é o caminho que ele vai entender no coração dele? Qual é o caminho verdadeiro? O que é o caminho? Isso a gente sempre pergunta. E infelizmente dentro do nosso meio muitos estão se perdendo no caminho por não ter essa resposta de qual é o caminho. Porque hoje em dia existe uma deturpação do Evangelho de Deus. Hoje existe um Evangelho barato, porque a graça é de graça, mas ela não foi barata. O sacrifício de Jesus Cristo pela minha vida e pela sua vida foi gratuito, mas ele não foi barato, foi pago com um alto preço, e um preço de sangue vertido na cruz. Então qual é o caminho quando eu penso no caminho verdadeiro? Como eu posso dizer qual é o caminho? Nessa deturpação do Evangelho, muitos têm dito que a minha função é ajudar Jesus, é aceitar Jesus Cristo. Quando eu aceito a Jesus Cristo, Ele tem que cumprir a função dele de me ajudar. Ajudar no quê? A ser rico? A ser famoso? A emagrecer? Porque eu já ouvi falar que Jesus também emagrece no meio do culto. Tem um modismo aí que a pessoa perde 12, 15 centímetros de cintura. Existem uns abençoados que diz que lá a pessoa entra com uma medida e sai com outra. Tamanha é a deturpação do Evangelho de Cristo. Não paro eu de comer não para ver se eu emagreço. As pessoas andam entendendo errado a mensagem da salvação. Quando nós falamos do caminho, então qual é o caminho? O que é o caminho? Aonde está o caminho? O caminho é um caminho de paz, de alegria, de satisfação, de egocentrismo. É um caminho onde existe somente o eu. É um caminho onde eu e somente eu posso me satisfazer. Porque o tempo de sofrimento acabou. Eu sofria quando eu era escravo de Satanás, e Jesus Cristo diz que ia me dar a vida abundante. E a vida abundante que todos identificam é um caminho cheio de coisas boas que satisfazem o meu ego. Quando eu aceito Jesus, então qual é o caminho? Aonde está esse caminho? Para onde eu sigo nesse caminho? Porque eu vejo muitos irmãos abandonando a fé porque sofrem, abandonando a fé porque estão tristes, abandonando
abandonando a fé porque não entendem qual é o real motivo disso aqui. Eu não venho pregar aqui porque eu me acho melhor ou porque eu quero que o meu ego se infle. Eu venho pregar aqui porque eu sei que Deus me chamou para isso. Eu tenho certeza e convicção de que é essa a minha função no reino dele. Se Deus tivesse me chamado para ficar como recepcionista numa igreja, eu ia fazer com maior excelência. Porque para mim basta servir a Deus. Eu nunca pedi para estar como pastor. Eu, aliás, lutei para não ser pastor. E não teve jeito. Fui pastor. Ungido a pastor. Então, qual é o caminho? Porque quando eu aceitei Jesus Cristo, eu perdi tudo que tinha. Eu tinha casa, eu tinha terreno, eu tinha um rancho na beira do rio, tinha uma vida estável. E quando eu decidi abandonar minha antiga religião e seguir Jesus Cristo, foi como se alguém estalasse os dedos e eu fosse perdendo tudo aquilo que eu tinha conquistado. E muitos falavam para mim assim: você não viu que você está no caminho errado? Porque foi só você virar crente, está acontecendo tudo isso com você. E aí, depois de algum tempo, as coisas melhoraram. E ao melhorar, eu recebo uma notícia de que eu teria que fazer 2 cirurgias. Uma na coluna cervical e outra na coluna lombar. E todo mundo, tá vendo? Eu não falei que você estava no caminho errado? Porque foi só você virar crente. Você nunca foi doente. Você virou crente, você passou a ser doente. E eu fiz a cirurgia. Fiz a primeira na cervical. Depois de 6 meses fiz a outra na lombar. E a da lombar deu uma complicação. E eu fiquei 2 meses vazando líquor da coluna. E eu ficava em casa no hospital, em casa no hospital. E as pessoas, as mesmas pessoas, tá vendo? Eu não falei para você voltar para o outro caminho, que esse caminho é o caminho errado. Aleluia, Deus. E aí um dia à meia-noite entra uma pessoa no meu quarto no hospital e olha para mim e diz assim: Emerson, você não está entendendo o que está acontecendo, não? Eu falei: não, o que está acontecendo? Eu operei, estou vazando líquor, estou aqui. Se você não voltar para aquele outro lugar, você vai para uma cadeira de roda. Eu falei: então eu vou para a cadeira de roda, porque para aquele lugar eu não volto. Eu aceitei o Senhor Jesus na minha vida. E isso eu não vou mais retroceder. Eu não vou abandonar Jesus Cristo. Ele falou: bom, você foi avisado que você vai para a cadeira de roda. Eu falei: então eu vou para a cadeira de roda, mas eu fico com Jesus Cristo. Porque então as pessoas acham que o caminho certo é o caminho das coisas boas, o caminho do prazer, o caminho de eu me sentir bem, mesmo que for fazendo as coisas erradas, mas se eu estiver me sentindo bem, esse é o caminho. Jesus Cristo, no início do seu ministério, em Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim: a seguir o quê?
Porque Jesus Cristo, apesar de ser Deus, Ele se desfez da sua glória e nunca, enquanto esteve no meio de nós, usou a prerrogativa de ser Deus. Como exemplo, Ele passou por todas as coisas para que ninguém falasse assim: foi fácil você passar, você é Deus. Então Ele fez tudo como humano e foi um exemplo como humano. Ele foi ao batismo como eu fui, como vocês foram, ao aceitar Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que a seguir desse batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, não é? E quem foi que levou Jesus Cristo ao deserto? Foi o diabo? Foi o Espírito. O Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Meu amado, nem sempre o caminho vai ser um caminho de paz. Nem sempre o caminho vai ser um caminho de alegria. Apesar que tem muita alegria no reino de Deus, mas o caminho, ele tem espinhos, ele tem tropeços, e é o Espírito Santo que nos leva para Ele. Ao se identificar com os seus problemas, muitas vezes a maioria de nós fala assim: eu estou no caminho errado. O que eu estou fazendo de errado para estar nesse caminho? Por não entender qual é o caminho. E nesse caminho, nós vamos ser tentados por aquilo que o nosso físico necessita naquele momento. No meu, foi a saúde. As pessoas falavam assim: você não vê que você está no caminho errado? Porque olha aí, foi só você virar crente, você ficou doente. Você tem passado todas essas coisas. Volta para o outro caminho que você sara. Jesus Cristo foi levado para o deserto, para um caminho que nenhum de nós quer ir, mas que é o caminho da preparação, é o caminho da transformação, é o caminho da regeneração. É nesse caminho que nós podemos sentir a presença de Deus na nossa vida. Como a Ana Paula falou aqui, minha esposa, quando nós recebemos, dificilmente nós lembramos para agradecer. Nós ficamos pensando no que pedir. É no momento de deserto que nós lembramos que Deus existe. É no momento de dor que a gente lembra que Deus existe e que pode estender sua mão para nos resgatar daquele lugar. Aleluia! Porque se o caminho verdadeiro for um caminho de alegria, de prazer, nós nunca vamos lembrar de Deus. Nós nunca vamos clamar a Deus. Nós nunca vamos implorar para Deus estar ao nosso lado 24 horas por dia. E a Bíblia continua. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-se sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Muitos
Muitos pensam que o caminho é um caminho de glória, que o caminho é um caminho em que todos vão me glorificar, vão achar que eu sou tal, porque eu faço prodígios e maravilhas, porque eu oro em línguas, porque eu sapateio, porque eu dou cambalhota, porque eu faço um monte de coisas. E o caminho não é esse. Jesus foi tentado no seu ego, porque se ele clamasse a Deus, Deus o faria. Mas Jesus Cristo já conhecia qual era o caminho. E nós devemos conhecer também qual é o caminho. O caminho não é um caminho de satisfação física. O caminho não é um caminho que faça com que eu me sinta o tal. As pessoas hoje querem ser bajuladas. E no caminho verdadeiro não existe bajulação. Nós somos servos e servas de Deus. Estamos aqui para servir a Deus e não para sermos bajulados por pessoas. Glória a Deus. Você acha que está no caminho certo? Ou você tem confundido qual é o caminho certo? E a palavra continua. Respondeu-lhes Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Tomou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrados me adorares. Quando nós decidimos seguir a Cristo Jesus, temos que escolher um caminho. Mateus 7, 13 e 14 diz: entrai pela porta estreita, larga e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que não, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos são os que acertam ela. Tem gente que quer passar todo folgado. Não tem. Quando nós nos convertemos e olhamos o caminho, como Abraão, quando foi se separar do seu sobrinho Ló viu as campinas todas verdes e escolheu, e Abraão olhou para o deserto e ficou com o deserto. Qual era o caminho que você escolheria? O caminho bonitinho, todo verdinho, mas um caminho da perdição, porque lá estava Sodoma e Gomorra. Lá estava a perdição, e o final daquele lugar foi fogo vindo do céu sobre eles. Muitos são aqueles que olham o caminho e olham o deserto, um caminho feio, cheio de sofrimento às vezes, e falam: não, esse não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus que vai me dar aquele caminho com pasto verdejante. E vai por ele. Meus amados, nem sempre quem te leva para o deserto é o diabo. E nem sempre quem te leva para o alto do templo, para o alto do pináculo, é Deus. Às vezes quem está te levando para o deserto é Deus, porque Ele quer te ensinar algumas coisas.
E quem está querendo te conduzir para um lugar de glória é o diabo, porque ele quer te afastar do caminho verdadeiro. Qual é o caminho? Aonde está o caminho? O caminho é um caminho bonito ou um caminho feio? Feio aos olhos humanos. Mas eu já vivi bem. Não que eu viva mal hoje, mas eu nunca tive tanta paz como eu tenho. Eu nunca fui tão feliz como eu sou feliz. Eu nunca tive tanta certeza de que eu estou fazendo as coisas certas como eu tenho hoje. Se há 18 anos atrás eu tivesse escutado as pessoas que disseram que eu estava no caminho errado e que eu deveria decidir pelo outro caminho, aonde eu estaria nesse momento? O que eu estaria fazendo nesse momento? Será que eu existiria? Será que eu estaria, pelo menos, de pé? Às vezes o caminho bom é um caminho de enganação, de perdição. E lá não existe Deus, porque é o diabo que nos leva para lá. Hoje, ainda mais nos dias de hoje, é difícil você falar para as pessoas de um caminho de renúncia, de um caminho de fé, porque ninguém quer renunciar a nada. Hoje o eu impera em todas as instâncias. Eu tenho que ser do jeito que eu me aceito. Eu tenho que ser do jeito que eu acho certo. Eu tenho que ser do jeito que me der prazer. Esse é o caminho certo e não é. Quem está te levando para o alto do pináculo, quem está te conduzindo para o alto do templo, para o alto do monte, não é Deus. Porque todos nós precisamos ser preparados pelo Espírito Santo para podermos ter condições de entrar no reino de Deus. E às vezes, por não entender qual é o caminho, o que é o caminho e aonde está o caminho, a gente se perde e troca o caminho verdadeiro por algo que vai passar no instante. Porque a honra passa, a glória passa, a juventude passa. Parece que foi ontem, eu tinha 20 anos, eu já tenho 50. Essa noite eu estava pensando, falta 20 anos. 20 anos falta. E aí? Aonde eu vou querer estar daqui 20 anos? Porque a honra vai ter passado. A juventude não vai mais existir. Só vou estar eu e meu Deus. Porque esse é o caminho. A porta é estreita para quem já foi pedreiro, quem já trabalhou em construção sabe bem que é um corredor apertadinho, chapiscado, bem chapiscado por um pedreiro bom. Você tem que entrar e aquilo vai te raspando e ralando. A porta estreita eu imagino desse jeito, porque não tem como você levar nada com você. Nada. Ninguém. É você sozinho. Por mais que você ame filho, marido, esposa, amigos, não vão com você porque a porta é estreita, o caminho é muito estreito e só passa você. Então nos cabe olhar para o caminho verdadeiro e aceitar ele.
Já passei muita coisa, não quero que ninguém passe. Mas eu passei e tenho certeza disso porque Deus sabia que eu ia suportar. E que eu precisava passar por cada uma dessas coisas, porque senão eu não me transformaria em quem eu me transformei hoje. Eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu tivesse vivido, como diz aí, as pampas. De qualquer jeito, não. Porque somente o deserto transforma uma pessoa. Somente o sofrimento transforma uma pessoa. A alegria não transforma ninguém. Às vezes, eu antes de me converter, eu achava que eu tinha muitos amigos, que eu era muito querido. Porque todo final de semana eu estava em festa, estava bebendo. Ou minha casa estava cheia de pessoas. Quando eu me converti e fui para o deserto, não existia mais ninguém. Só eu e a minha família. E família que eu digo de casa. Porque as pessoas confundem isso também. Acham que família é irmão, família é pai e mãe, família são os primos. Não. Família é o cônjuge e os filhos. Esses são famílias. Até eles estarem ali. O dia que os filhos casarem, eles já não são família. Eles são familiares. Família é aqueles que estão junto com você. Aleluia. E que têm a oportunidade de saber tudo o que está passando ali naquele ambiente. Então qual é o caminho? Caminho de riqueza, caminho de alegria. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você sabe qual é e quer saber qual é o caminho verdadeiro? Se arrependa dos seus pecados, se converta ao Deus verdadeiro, se entregue a Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho que nos leva à vida eterna. Oh, aleluia, Senhor. Qual é o caminho então? O caminho é esse mundo de mentira que anda passando por aí, que anda sendo pregado. Ou o caminho é eu negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir esse Jesus maravilhoso. Que nós possamos refletir hoje e durante a semana. Aleluia. Se realmente estamos no caminho, ou se estamos vivendo uma ilusão, achando